louvado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia renova-se a cada manhã. Nós costumamos dizer que a palavra se renova. Não, a palavra não precisa de renovo. A palavra é viva e eficaz. O que se renova são as misericórdias, tá bom? A palavra está viva a cada dia e você tem acesso a ela. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma das disciplinas espirituais. Uma delas. Elas são extremamente importantes para a nossa caminhada e quando você começa a perceber algumas coisas da vida, você vê que a disciplina é algo fundamental. A disciplina é uma qualidade das pessoas que são bem-sucedidas espiritualmente, profissionalmente, na vida familiar. Tanto é que a Bíblia fala em Provérbios, que é o livro da sabedoria, que você deve amar a disciplina, se agarre à disciplina. A disciplina não tem a ver somente com castigo, porque a Bíblia diz que Deus disciplina todo a quem Ele chama de filho. Deus açoita todo aquele a quem Ele chama de filho. Mas a disciplina também está atrelada a coisas necessárias que nós precisamos fazer. A disciplina tem a ver com uma repetição de coisas necessárias que às vezes nós não gostamos de fazer, mas que nos levarão a viver o propósito de Deus. Estar aqui nessa manhã cultuando faz parte da disciplina cristã. Oração faz parte da disciplina cristã. Ler a palavra faz parte da disciplina cristã. E o jejum também faz parte da disciplina cristã. Por isso, nessa manhã, eu quero falar um pouquinho com você sobre a influência do jejum na vida cristã. Quem gosta de jejuar, dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus! Eita glória, é difícil. Eu acho que 95 ou 99,9% de pessoas não gostam de jejuar. Baixa um pouquinho o microfone aqui, por favor, no retorno, tá sobrando um pouco. Porque o jejum tem a ver com a mortificação da nossa carne, irmãos. E a carne, ela é terrível. Paulo diz lá em Gálatas: se coloquem debaixo da disciplina do Espírito Santo e de maneira nenhuma satisfareis o desejo da vossa carne. Então existe uma luta aí no seu interior entre o seu espírito e a sua carne. O grande evangelista Billy Graham, ele contou uma ilustração dizendo que dentro de você tem dois cachorros bravos. Um chama-se carne e outro chama-se espírito. E aquele que você alimenta mais será o que ficará mais poderoso e sobressairá sobre o outro. E a pergunta nessa manhã é: quem você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Então, eu quero falar sobre a influência do jejum na vida cristã. Diga assim: a influência do jejum. Você pode fazer melhor, crente. Tem crente pentecostal aí? Cheio do Espírito Santo? Então diga comigo: a influência do jejum na vida cristã. Diga assim: por quê na vida cristã? Porque o jejum é uma disciplina milenar praticada por outros povos que não fossem cristãos. O jejum, ele é uma prática de pessoas não apenas que tenham a fé no Senhor. Então, eu quero primeiro que você entenda sobre o benefício do jejum na vida fisiológica. Essa é uma pauta que tem sido evidente nesses últimos dias na medicina. O jejum, ele é muito importante para a sua saúde. Quando você jejua mais do que 16 horas aproximadamente, o teu corpo entra em um processo chamado cetose. Por quê? O seu corpo, ele precisa de açúcar para que você fique de pé. O açúcar é a principal fonte de energia para que você possa levantar da cama, trabalhar, estar disposto para produzir. Só que quando você jejua mais de 16 horas, o seu corpo, ele precisa de uma fonte de energia. Então ele vai pegar a sua gordura, principalmente a gordura visceral, vai queimar essa gordura e vai transformar em açúcar. Olha isso. E na principal fonte de energia.
No Antigo Testamento, a adoração era feita quando o cordeiro era queimado em cima do holocausto e a gordura subia como cheiro suave e Deus recebia a adoração. Então diga assim para o seu irmão, o jejum é uma forma de adoração. Diga assim, perder peso é uma forma de adorar. Quem pode glorificar Jesus por isso? Aplauda Jesus aí, irmão. Poxa. Queima o holocausto. Então está aqui o segredo para você que assim como eu, meu irmão, não se sinta constrangido. Está o segredo para você assim como eu que precisa queimar um pouquinho de gordura aqui na barriga. Porque a partir de 16 horas, o seu corpo vai começar esse processo chamado cetose. Ele vai queimar a sua gordura para que você permaneça de pé. Isso vai trazer um benefício para a sua saúde. Além disso, o jejum ele faz uma espécie de limpeza cerebral. E isso vai melhorar na sua função cognitiva, na sua função de raciocinar. Então, pessoas que jejuam, elas pensam mais rápido, elas são mais inteligentes. Então, fisiologicamente, além de se perder peso, além de baixar o seu nível glicêmico, você será alguém mais inteligente. Irmão, não é sobre só não comer, é sobre saúde. E se o templo do Espírito Santo não estiver de pé, como que ele vai encher? Sim ou não? Então o jejum ele vai trabalhar, irmão, no seu aspecto cognitivo, mas existe um benefício mais poderoso do jejum chamado autofagia. Diga assim, autofagia. O que é autofagia? Ela é a capacidade de limpar células com danos no seu organismo. É uma espécie de limpeza celular. Ou seja, pessoas que jejuam mais que 16 horas, elas têm uma probabilidade melhor de desenvolver um câncer. A autofagia, ela vai limpar as células com danos. Então, por isso que o seu organismo precisa ficar sem comer, irmão. A gente tem uma frase que é muito dita entre os cristãos, que nós precisamos varrer isso em nome de Jesus, do meio da igreja. O crente não bebe, mas come, que é uma beleza. A gula é pecado. Não é verdade? Então, quando você fica sem comer, começa uma autofagia no seu corpo. Sabe aquelas células que estão danificadas? O seu corpo vai melhorando essas células. O seu corpo vai pegando aquelas células mortas e expelindo do seu corpo para que isso não se desenvolva um câncer. A célula que não passa por uma autofagia vira uma célula cancerígena. Olha aí, Claudião. Sabe por que eu estou falando do Claudião? Você vai entender. Eu não estou falando da saúde do Claudião. Preste atenção no que eu vou falar. Vou falar igual Jesus para Marta. Igreja, vocês estão ansiosos demais. Eu estou construindo um raciocínio aqui, calma. Respira. Por que eu falei do Claudião? O Claudião é líder de célula. A célula que não passa... uma salva de palmas para o Claudião, vai. Liso mais que o Neymar. Liso mais que o Neymar. Irmão, se vocês soubessem o tanto que esse homem emagreceu, você não conheceu o Claudião quando ele chegou aqui. Só quem é raiz, né? A célula que não passa por uma autofagia, uma limpeza, ela tem uma grande probabilidade de desenvolver um câncer. Eu já vi pessoas que plantaram bereana no lar, ou uma célula, que a casa virou de ponta cabeça. Porque não fazem uma espécie de autofagia espiritual. Não é só você receber alguém na sua casa e achar que vai ficar tudo bem se você não estiver com a sua vida no altar. Se você não fizer uma espécie de autofagia, aquilo ali pode virar um câncer para a sua família. Porque Deus é um Deus de critério. Deus não é um Deus de brincadeira. Então, olha o benefício que o jejum traz. Por isso que outros povos milenares praticavam o jejum, e ele vai trazer alguns benefícios físicos. Deus também precisa que nós cuidemos da nossa saúde, irmão. Esse ano de 2024 é um ano que eu ressignifiquei muito isso, por causa da saúde do Davizinho, por causa do meu pai.
também que passou por um processo de câncer e ainda está lutando, em menos de 4 meses, passou por 3 cirurgias e está de pé para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, através da oração. Mas pare para pensar, irmão, o que você tem feito com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. O que você tem comido, o que você tem bebido, irmão? Sabe, tem gente que troca a Coca-Cola a água pela Coca-Cola. Tem gente que come depois das 8 da noite, come, depois fica doente e pede oração na igreja. Não. Deus te deu uma inteligência para que você possa selecionar aquilo que você coloca no templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E Deus está te dando aqui uma ferramenta poderosa para que você possa baixar os seus níveis glicêmicos. Deus está te dando aqui uma ferramenta poderosa para que você seja mais inteligente, mais proativo. Deus está te dando aqui uma ferramenta poderosa para que seja feita uma autofagia, você não tenha um câncer em nome de Jesus. Então o jejum traz benefícios fisiológicos. E para nós, por isso que eu disse que o benefício do jejum na vida cristã, ele traz também benefícios espirituais. O que é o jejum na sua essência? É a palavra nesteia no grego. Ne, prefixo de negação, estio, que significa alimento. Então, é a abstenção de alimento. Existem outros tipos de jejuns complementares, mas que não são o jejum em sua essência, porque jejuar é deixar de comer. Jejuar é abstenção alimentar para que você mortifique a sua carne, esteja sensível espiritualmente para que você seja levantado como uma ferramenta poderosa de Deus nessa geração. Vou repetir, só alguns pegaram, para que você seja levantado como uma ferramenta poderosa de Deus nessa geração. Deus deseja te levantar como profeta dentro do seu lar, Deus deseja te levantar como profeta na vida dos seus filhos, Deus deseja te levantar como profeta no seu casamento. E muitas vezes nós estamos perdidos, eu vou aprofundar isso aqui daqui a pouco, um texto bíblico, porque nós estamos sem percepção. Então o jejum não é apenas para movimentar Deus, mas para nos tirar da zona de conforto. Nós pregamos aqui algum tempo atrás sobre a cultura do jejum, porque ele precisa se tornar uma cultura na nossa vida. Mas vamos ao texto que nós abrimos, Atos dos Apóstolos 13:2, diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, disse quem? O Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a grande obra que eu os tenho chamado. Assim depois de, vamos todo mundo junto, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então o jejum ele influencia na adoração e na direção divina. O Espírito Santo precisa estar no comando da igreja de Jesus Cristo. O que nós temos visto hoje é uma igreja que precisa ser atendida nas suas demandas. O pastor Ricardo postou essa semana sobre um podcast que começou lá na Bereana. Vai ter um podcast que eles vão inaugurar aí, que daqui a pouco vai ser lançado nas redes sociais, chamado Lado B, de Lado Bereano. E eles estavam falando sobre a igreja e as suas demandas. Hoje em dia, para muitas pessoas, igreja é lugar de conforto. Igreja é lugar de se sentir bem. Então a igreja hoje, ela precisa atender às suas demandas para não perder os seus membros. E por conta disso, muitas vezes preocupados com isso, preocupados com a frequência da igreja, preocupados em que a igreja esteja cheia, com os seus bancos lotados, muitas vezes nós atendemos a demanda, passamos a fazer aquilo que é nosso e passamos a deixar o Espírito Santo do lado de fora. E muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus, quando na verdade é um culto bonito, não passa de um show, mas o Espírito Santo muitas vezes não tem coparticipação na nossa adoração, porque se Ele não estiver no centro e no comando, nada adianta. Então, nós precisamos entender que culto não é para atender a nossa demanda. É por isso que nós precisamos jejuar, para ter sensibilidade que o Espírito Santo, ele precisa estar na direção da nossa vida e na direção de uma igreja. Nós temos lá em Apocalipse o relato da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que pensava que era rica, e Jesus diz, na verdade, vocês são pobres. Era uma igreja que
pensava que enxergava, e Jesus diz: aconselho que de mim vocês comprem colírio, para que vocês possam enxergar. Cidade rica, onde ali tinha um colírio medicinal, cidade têxtil, onde muitas roupas eram vendidas, cidade de gente rica, e Jesus vai usar a realidade da cidade para mostrar a realidade espiritual da igreja. Vocês acham que vocês estão vestidos, mas na verdade vocês são cegos, pobres, miseráveis e nus. Roupa fala de espiritualidade, e na verdade o Espírito Santo ficou para o lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Nós usamos esse versículo para evangelizar, mas ele é para igreja de Laodiceia, que deixou Jesus da porta para fora. Mas quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós seguimos o conselho do apóstolo Paulo, que diz: cada um não se atente para aquilo que é seu, mas para aquilo que é do outro, tendo o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. Então não entro aqui para satisfazer as demandas da minha vida, eu não entro aqui para ficar abismado com um bom louvor, com um show, e muitas vezes o Espírito Santo, não, eu venho aqui para ofertar um culto ao Senhor. E Paulo diz que o culto, ele é racional, ele é sacrificial, porque na verdade a nossa vida é como se nós estivéssemos em cima de um altar, sendo mortificados a cada dia, e o jejum vai matar a nossa carne, para que o Espírito Santo dirija a nossa vida. A influência do jejum na adoração, a igreja de Antioquia estava adorando a Deus, mas a adoração, ela estava atrelada à vida de jejum daquela igreja. Que o Senhor desperte, irmão, a nossa geração, para que nós possamos nos voltar ao Senhor com o jejum. Sabe, irmão, aquela fase da sua vida que você não via a hora do culto começar? Sabe aquela fase da sua vida que você não via a hora do pastor abrir a Bíblia para você se alimentar? Sabe aquela época da sua vida que você sentiu o Espírito Santo queimando no seu coração, e hoje parece que essa chama foi apagada? E os céus estão nos dando uma chave nessa manhã. O jejum vai reacender a chama da sua vida e mudar o curso da sua história. O jejum vai reacender a chama nos nossos corações e mudar o curso dessa igreja. Para onde nós estamos indo como igreja? Será que para uma direção nossa? Porque aqui nós observamos que a adoração da igreja de Antioquia, ela não se limitava a uma experiência cultica, ela não se limitava às quatro paredes. A adoração da igreja de Antioquia, ela sobrepujou o lugar de culto, tanto é que o Espírito Santo diz: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a grande obra que eu os tenho chamado. A grande obra não acontece aqui dentro, mas daquelas portas para fora, onde crentes cheios do Espírito Santo são dirigidos para impactarem essa geração que precisa de Jesus. O Espírito Santo falou para aquela igreja: apartai-me a Saulo e a Barnabé. Versículo 3: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os... Qual é o nosso critério para escolher pessoas para o ministério? Uma boa oratória? Qual é o nosso critério para escolher pessoas para lideranças? Pessoas que pensam fora da caixa? Ou o nosso critério é ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós não venhamos dar uma ajudinha para Deus, e lá na frente fazer da nossa necessidade a nossa maior armadilha? Apartai-me a Saulo e a Barnabé. E o que eles fizeram? Eles jejuaram e eles oraram, e eles lhe impuseram as mãos e os enviaram. Não existe obra missionária sem uma base chamada igreja. Não existe um auto-envio. Deus sempre coloca alguém para derramar uma unção sobre a nossa vida e nos enviar. O que tem de pessoas hoje se levantando: eu me separo ao ministério, porque fala bem, porque fez teologia. Se o critério de Deus fosse uma sala teológica, irmão, o Brasil já estava vivendo um avivamento faz tempo.
O critério de Deus não é o critério dos homens, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não se importa com o diploma que está pendurado na parede. Deus examina os pensamentos e as intenções do coração do homem e da mulher. É por isso que Ana diz que Deus pega o pobre, o necessitado do lixo e o faz assentar entre os príncipes, porque Deus já está no nosso amanhã. Ele escolhe quem Ele quer, Ele capacita quem Ele quer, Ele abre a porta que Ele quiser, porque Ele é Deus. Estou há quase 30 anos no Evangelho, e eu já vi gente muito boa não chegar a lugar algum, porque existe uma influência que vem dos céus e que nós precisamos estar sensíveis para nos colocarmos debaixo dela, para que a obra seja eficiente e nós não nos frustremos lá na frente. Quem pode glorificar a Jesus com isso? Então, irmão, quando nós atrelamos o culto, o lugar de culto, com a nossa vida sacrificial, com a nossa vida de jejum, nós vamos entrar aqui dentro, nós vamos ver a glória de Deus invadindo a nossa vida. Pessoas entrarão enfermas e sairão curadas, pessoas entrarão aqui sem compromisso e serão despertadas, porque é tanto poder de Deus emanando sobre as nossas vidas. É sobre a sua vida, você está me entendendo, querido? É tanto poder de Deus emanando sobre a sua vida, que você não vai ficar mais sofrendo, chegando em casa e dizendo: nada muda, Senhor, nada acontece. Não, sobre a sua cabeça haverá unção, sobre a sua vida haverá poder, e ao abrir da sua boca, o inimigo vai ter que sair da sua história. O inimigo vai ter que sair da sua história. E nós vamos entrar aqui, vai acontecer como aconteceu no dia que Salomão inaugurou o templo. Desde que Deus construiu o tabernáculo, Tom, Deus deu todas as medidas bonitinhas, para que a presença dele pudesse habitar naquele lugar. Então não é da forma que nós queremos, é da forma que ele... Vira para o seu irmão e diga assim: não sirva a Deus a sua maneira, mas sirva a Deus da forma que ele quer. Deus falou para Salomão: faça a cortina do templo, deu cada medida, desde a arca lá, e esses homens foram obedientes. E a Bíblia diz que quando Salomão ofereceu ali, inaugurou o templo, a Bíblia diz que Deus respondeu do céu com uma glória, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Aleluia. O meu sonho é entrar num culto como esse, e a glória de Deus for tão grande nas nossas vidas, de modo que nós nos prostremos no chão. A fumaça encheu aquele lugar e veio uma adoração poderosa. Por que a fumaça encheu aquele lugar? Para que os homens não fossem vistos. Aleluia. Porque muitas vezes você entra num culto esperando receber algo de mim, mas quando a glória de Deus vier sobre esse lugar, você não vai poder me ver e nem eu te ver, porque só Ele poderá ser adorado. Será que você pode glorificar Jesus por isso? Não coloque as suas expectativas em homens, não coloque as suas expectativas em líderes. O seu culto não é para homem, o seu culto é para Deus. Os sacerdotes não podiam ficar de pé. Deus falou: enquanto vocês fizerem a minha vontade, a minha glória estará sobre este lugar. Eu estabelecerei a minha aliança contigo. Irmãos, imagina Deus falando isso para Bereano e Itaquá: eu estabelecerei a minha aliança com vocês. Hein? A gente não vai viver mais culto morno, culto frio, culto com gente com cara amarrada. Pastor, tem problema entrar aqui com cara amarrada? Não, mas tem que sair feliz, tem que sair alegre, tem que sair diferente, tem que sair crente. Jejue. O jejum faz isso na nossa vida, e nós vamos observar que essa prática era uma prática comum aos filhos de Deus também nos tempos de guerra. Segundo Crônicas 21, a Bíblia diz que os filhos de Moabe levantaram os seus exércitos juntos com os filhos de Amon, e foram atacar o rei Josafá, que reinava ali em Judá. 3 exércitos numerosos foram atacar o povo de Deus. Josafá sabia que se ele saísse para a guerra, na força do seu próprio braço, ele não venceria. Então o que ele fez? Ele falou: eu vou organizar um jejum nesse lugar. Primeira coisa que ele fez: levantou os líderes, os levitas e os sacerdotes. Vamos para o texto, segundo Crônicas 21, quem está com a Bíblia aberta diz amém. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe
e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Versículo 3, então Josafá temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou, diga comigo, e apregoou um jejum em todo Judá. Versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Mataías. Quanta gente, levita dos filhos de Asaf. Versículo de número 17, a palavra de Deus veio: nessa peleja não tereis que pelejar, parai e está em pé, e vede o livramento do Senhor o seu Deus. Sabe o que aconteceu com aquele exército numeroso? Eles guerrearam entre si, eles se mataram, e os filhos de Judá nem precisaram tirar a espada da bainha. Por que você tem se frustrado tanto, irmão? Porque você está lutando guerras com a força do seu próprio braço. Pastor, esse homem não muda. Que guerra dentro de casa, pastor, é uma tribulação na empresa, pastor, você já tentou de tudo, e está ao ponto de desistir. Deus está falando, precisa pregoar um jejum nesse lugar aí, irmão, precisa colocar a espada na bainha, e somente observar o livramento do Senhor, o seu Deus. Por quê? Deus está dizendo nessa manhã, nessa peleja não tereis que pelejar. Ah, irmão, só esse lado deu glória. Eu vou fazer igual o Pentecostom, desse lado aqui, ó. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque Deus pelejará por você. Um dia eu estava parado com o carro emprestado, assim como estou hoje com o carro do Gilson, que meu carro está na funilaria, aquele homem não devolve meu carro. Faz um mês que meu carro está lá, só que o abençoado é desviado. Então toda hora que eu vou lá, o Espírito Santo prega para ele, eu falo, só quero meu carro. Tem que pregar para ele, é uma benção. Vai estar aqui, falou, pastor, quando eu entregar seu carro, eu vou lá no culto. Eu falei, Então Deus tem os seus meios de trabalhar. Aí para voltar à história, eu estou com o carro emprestado do meu pai, lá na frente da casa da Vilma, aquela época do namoro. Da hora, estou lá, nossa, fui com o carro do paizão, tinha R$1 no bolso, se achando. A Vilma desceu para conversar comigo, e aquele dia a gente começou a falar de casamento. Vamos casar, Vilminha, tal, papo vai, papo vem. Choveu, nós ficamos dentro do carro, levantamos vidros, daqui a pouco parou de chover, aquele calor, baixamos vidros e ficamos lá. Quanto menos a gente esperava, apareceu um ladrão de forma surpreendente. O cara colocou o revólver na minha cabeça e falou, desce, playboy, aquela frase de malandro, vagabundo, me perdoa o adjetivo de gente que não gosta de trabalhar e quer roubar os outros. Perdeu, playboy. Aí quando eu fui descer, eu falei, Senhor, não acredito que isso está acontecendo. O carro não é meu, não tem seguro, estou duro, vou perder o carro, vou apanhar do pai, vou perder a mulher, uma prova lascada. Eu falei, não acredito. Quando eu coloquei, e ainda quando eu fui sair, que eu sou alto, eu bati o pé na buzina do carro, o cara falou, você é louco, eu vou atirar na sua cabeça. Eu falei, cara, fica tranquilo, já estou descendo. Quando eu desci do carro, ele olhou para mim, ele deu um pulão para trás assim, ó. Tinha ninguém na rua, tudo escuro. Ele olhou para mim, ele olhava acima da minha cabeça assim, ó. Cara, entra no carro pelo amor de Deus. Entra no carro pelo amor de Deus, eu não vou levar seu carro. Rua escura, não tinha ninguém. Ele guardou aquela arma e ele saiu disparado, dobrou a esquina e foi embora. O Espírito Santo falou para mim em 2 Crônicas 20, nessa peleja não tereis que pelejar. Ao Senhor Jesus toda a honra. Tem momentos, irmão, que o inimigo vai vir para frustrar a sua história, para te intimidar. Ele vai vir com um plano de morte, ele vai vir com um plano de divórcio, ele vai vir com um plano de derrota, ele vai vir com um plano de frustração contra você, mas você vai se levantar como um guerreiro de Deus, assim como foi Davi, que embora estava lutando uma batalha física, mas o teor, a atmosfera daquela guerra era espiritual, porque ele diz, você vem contra mim com pau, pedras, lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos.
Quando o diabo se levantar contra você, irmão, apregou um jejum na sua casa, os seus filhos, a sua história, ele vai embora, ele não vai permanecer em nome de Jesus. O que a gente não pode é ficar contando história triste, porque nós temos um Deus que é mais do que vencedor, aquele que não perde nenhuma batalha. Então o jejum vai influenciar na nossa adoração, nas nossas batalhas. E eu já contei isso aqui, quando Davi estava internado, na sua primeira internação, dos 33 primeiros dias, eu li um livro do Mahesh Chavda. Eu comprei o livro do Luciano Subirá, sobre a cultura do jejum, e eu li o livro do Mahesh primeiramente. Falei, vou ler esse aqui que é mais fininho, caso eu estou com preguiça de ler o grande, eu leio só até a metade. Tem livro que eu começo a ler, é chato e eu não termino. Agora tem livro que você começa a ler, que parece que o Espírito Santo te envolve de uma maneira, você vai até o final, você lê de novo, e eu quero indicar esse livro, O Poder do Jejum e da Oração, Liberando o Poder da Igreja que Ora. E aí eu estava lendo esse livro, o pastor Mahesh Chavda, ele é um pastor indiano, ele era daquela religião Hare Krishna, aquelas coisas da Índia lá, do Deus lá de não sei quantos braços, e ele se converteu nos Estados Unidos, e ele foi ordenado pastor, mas ainda assim ele tinha um ministério poderoso de cura. Deus usava ele nos países da África para curar, e ele era um homem de muitas cruzadas. Um dia ele estava numa conferência na África, e depois de Deus usá-lo de uma maneira poderosa, ele foi para o hotel dormir, e quando ele chegou no hotel, ele não conseguia dormir, e assim que ele pegou no sono rapidinho, ele conta no livro, o Espírito Santo falou para ele, Mahesh, você precisa colocar a sua igreja para jejuar e orar durante 21 dias. E aí, será que isso é coisa da minha cabeça? E tentava dormir, não conseguia, e Deus falava para ele, Mahesh, você precisa colocar a sua igreja para jejuar e orar durante 21 dias. E aí daqui a pouco o telefone dele toca, a esposa dele de lá dos Estados Unidos, do Texas, liga para ele dizendo, Mahesh, eu tive um sonho, em que Deus dizia que nós precisamos colocar a nossa igreja para orar e para jejuar durante 21 dias. E aí quando ele retornou dos países da África, para os Estados Unidos da América, ali ele chamou a sua liderança, ele chamou a igreja e disse, Deus me disse que nós precisamos orar e jejuar durante 21 dias, atrelado a um propósito de oração às 5 da manhã na igreja. Uma igreja de aproximadamente 600 membros, quando chegou o primeiro dia da oração às 5 da manhã, só foram 3 irmãos para a igreja. E aquilo frustrou o coração dele. E à noite no culto de domingo, como sempre, a igreja sempre está mais cheia, por causa da agenda das pessoas, e por causa que algumas pessoas só conseguem também ir ao culto aos domingos. Quando chegou lá, Deus começou a derramar uma presença diferente naquele culto. Deus levantou um profeta, dizendo, eu trouxe um direcionamento dos céus para esta igreja, mas vocês não ouviram a minha voz. E por causa disso, eu lhes darei um sinal de que sou eu que estou falando e que estou aqui. Nesse momento ele conta no livro que as crianças foram batizadas com o Espírito Santo na igreja. As crianças, no meio do culto, foram batizadas com o Espírito Santo. E Deus falou, se vocês não pararem para jejuar e orar, eu vou sair daqui e vocês não vão nem perceber Laodiceia. Imagine, eu vou embora e vocês não vão nem perceber. Um dia, eu recebi uma irmã para pregar aqui, e nós tínhamos uma congregação que ficava no bairro próximo aqui, não vou citar nomes, porque a prudência não me permite. E nós recebemos essa pastora que dirigia essa igreja, para pregar, e ao final do culto, eu fui surpreendido por outra irmã que era da nossa igreja, dizendo, pastor, vem cá, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Deus vai levantar o senhor para liderar uma região aqui. Só que Deus me manda te dizer que naquele lugar, Ele já não está mais na direção. Então antes de acontecer o rebuliço todo, que aconteceu, Deus já havia me avisado. E nós fomos num culto, nós vivemos uma das maiores divisões, e uma das piores experiências ministeriais. E alguns irmãos aqui estavam. Foi uma coisa terrível, de modo que as crianças choraram no culto. E depois que metade da igreja foi embora num ato de rebelião, o Espírito Santo falou para mim, eu te avisei, você já sabia, agora abre a Bíblia e prega. O Elcio estava lá, e ele falou para mim, pastor, eu não sei como o senhor conseguiu pregar. Eu falei, o Espírito Santo já havia me avisado. E coisa terrível é, irmão, quando o Espírito Santo já não tem mais prazer
de estar dentro de uma igreja. Deus falou, eu vou sair daqui, vocês não vão nem perceber. O culto acabou, as pessoas foram para casa, 4 da manhã, as crianças batendo na porta do quarto dos pais, papai, mamãe, está na hora da oração. E sabe o que ele diz no livro? Quando nós não tomamos posição, as pedras clamam, e muitas vezes nós não estamos percebendo. Ei, irmão, Deus nos chamou, irmão, para uma grande obra de sensibilidade espiritual. As pedras estão clamando, as almas estão gemendo, e o que você está fazendo? Onde você está, irmão? Talvez esse problema que você tanto chora, que você tanto busca, vai ser resolvido quando você se posicionar, porque Deus é Deus e não divide a glória dele com ninguém. Às vezes a sua empresa está acima de Deus no seu coração, às vezes a sua ansiedade está acima de Deus na sua adoração, e Ele está dizendo nessa manhã que Ele vai mudar essa história, Ele vai virar esse cativeiro, as pedras estão clamando, e Ele precisa que nós nos posicionemos em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? As pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, aquela igreja avançou, porque eles se voltaram ao Senhor e ouviram a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus e obedeceram. Então o jejum ele influencia na nossa adoração e na direção de Deus. Eu não quero dar um passo aqui, a não ser que Deus esteja à frente. E muitas vezes, irmãos, nós damos passos na direção de Deus e dá errado lá na frente. Deus errou? Não. Deus tem os seus meios de trabalhar. Se Ele quiser, Ele fecha a porta. Se Ele quiser, Ele inviabiliza algumas situações, porque Ele é Deus. Ele nos faz voltar, Ele nos envia de novo para mostrar que Ele tinha coisas que precisavam ser mudadas em nós. Então, se você está vivendo sob uma palavra de Deus, pastor, mas eu já fui, deu errado, foi Deus que falou, não foi? Foi Deus que falou, mas Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, e às vezes Ele fecha a porta, às vezes Ele inviabiliza situações, às vezes Ele traz até uma enfermidade, para mostrar que Ele é o Deus da sua vida e o Deus da sua história. Deus deseja se revelar a você como um Deus único e pessoal. Embora eu tenha a minha esposa, mas eu tenho a minha intimidade com Deus e ela tem a intimidade dela com Deus. A salvação lá em casa é individual, não é isso? Filho de pastor não é pastorzinho não, filho de crente não é crentinho não. Cada um de nós precisamos buscar ao nosso Deus como um Deus único, exclusivo e pessoal, para que Ele nos abençoe nesse tempo. Segunda aplicação, o jejum ele influencia no nosso arrependimento. Vá comigo para Joel 2,12 e dá um glória em nome de Jesus. E aqui existe uma chave poderosa para o avivamento. Diz assim: agora porém, declara ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, porque o coração é o princípio de todas as coisas. Com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração de vocês e não as vestes. No Antigo Testamento, os judeus rasgavam as suas vestes como um sinal de sofrimento e de luto. Mas aquilo ali passou a ser um gesto meramente religioso. Aconteceu alguma coisa errada, o religioso judeu literal rasgava as vestes, mas muitas vezes o coração estava distanciado de Deus. E Deus agora vai levantar um profeta chamado Joel, para trazer uma grande promessa de avivamento, mas o arrependimento precede o avivamento. Diga comigo, arrependimento precede o avivamento. Irmão, você sabe o que é avivamento? Avivar significa restaurar. Avivar significa pegar aquilo que está morto e trazer à vida. Qual é a área da sua vida que está morta? Qual é a área da sua família que precisa ser restaurada? Há uma promessa de Deus de um grande derramamento do Espírito sobre toda a carne, mas o arrependimento precede o avivamento. Então tem muita gente rasgando as vestes, mas não rasga o coração. O que é rasgar as vestes? Ele se lamenta, ele chora para o pastor, ele reclama no Instagram, ele bota no status, ele rasga as vestes, ele se lamenta, mas ele não rasga o coração, porque rasgar o coração implica em mudança de rota, em mudança de atitude, em mudança de postura. Enquanto você não mudar a sua postura, Deus não vai mudar a sua história.
Pare de rasgar as vestes, irmão. Rasgar as vestes é aquele remorso que bate. Rasgar o coração significa mudança, dar ouvidos à voz de Deus, porque no próprio capítulo de número 2 do livro de Joel, ele diz assim: eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os jovens profetizarão, terão visões, e os velhos sonharão, porque o espírito será derramado sobre toda a carne. E a gente vai para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a Bíblia diz que 120 irmãos perseveravam ali, buscando ao Senhor em oração, quando de repente um vento veemente, impetuoso veio do céu e invadiu toda a casa, aqueles que estavam assentados, e todos, vou repetir, todos foram cheios do Espírito Santo. Porque para Deus não é ganho nenhum, nem para nós, eu estar num ambiente espiritual e eu sair vazio. Já percebeu nisso? Tem gente que sai do culto transformado, mas tem gente que sai do culto atribulado. Você acha que, irmão, eu estou na igreja desde os meus 7 anos de idade, meu pai e minha mãe são plantadores de igrejas, quando dava certo Deus mandava a gente para outro lugar. E tem gente que entra no culto, sai transformado, tem gente que entra e sai atribulado, não para ouvir a palavra, não se quebranta, não fecha o olho, sabe? A gente precisa externar aquilo que está dentro de nós, irmão. Ou então, se tem coisa ruim, você precisa rasgar seu coração e não a sua veste. Aí chega no culto, não levanta a mão, não adora, faz cara feia, fica lá atrás, conversa, não faz nada. E como que Deus pode mudar a sua história, irmão? Arrependimento precede o avivamento em nome de Jesus. As minhas palavras não são capazes de te mudar, mas a palavra de Deus é. E há uma promessa de Deus: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mas vamos adiante. O profeta Isaías exortou sobre o falso jejum, o jejum religioso. Isaías 58:5, coloca na tela aí para mim. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia, olha aí a religiosidade, o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas, que rasgavam as vestes, sinal de luto. É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Põe o próximo versículo. O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é este, como uma afirmação. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Põe o próximo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Então existe um jejum hipócrita que Deus não quer também que a gente faça. Qual que é o jejum hipócrita? Aquele que eu faço só para mudar aquilo que eu preciso. E Isaías está falando que o jejum verdadeiro é aquele de dar comida para o pobre. Não existe espiritualidade singular, existe religiosidade e hipocrisia singular. Quanto mais alguém se aproxima de Deus, mais isso reflete nos seus relacionamentos. É por isso que, em nome de Jesus, irmão, quero falar com a autoridade pastoral nessa igreja. Você precisa amar todos os irmãos que aqui estão. Aqui não é sobre o seu rol de amizade. Aqui não é sobre as pessoas que você tem mais afinidade. Aqui é sobre o corpo de Cristo. E pessoas que foram colocadas aqui para mudar o seu caráter e a sua história. Então não adianta não, irmão, você jejua, mas você é crente domingueiro. Se você está trabalhando, existe um ponto aí de Deus para você, há um tempo para todas as coisas. Agora, se você é crente domingueiro, não fala com ninguém, não participa de nada, não faz nada, não saia daqui para jejuar, que o seu jejum não será aceito por Deus. Palavra de Deus não mata crente, pastor. Chama uma irmã aqui que falava isso para mim. Palavra de Deus não mata crente, pastor. E não mata não, palavra de Deus coloca o crente de pé. Que irmão atribulado é esse? Pastor, presta atenção. Pastor, mas é a minha personalidade. A sua personalidade está atrelada ao seu caráter. Está atrelada ao seu caráter.
Se você tem a personalidade ruim, os outros passam por você, você fecha o bico, você não dá a paz do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou assim, irmão, vai se converter em nome de Jesus. Vai se converter, irmão, deixa o Espírito Santo mudar o seu caráter. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que torceu o bico não torce mais. Antes trabalhe com as mãos para a glória de Deus. Por conta da nossa religiosidade, alguém pode entrar aqui e nunca mais voltar por causa da sua personalidade, por causa do seu caráter. Diga assim: eu não quero oferecer a Deus um falso jejum. Por último, não menos importante, tem glória no meio da igreja, na nave da igreja. A influência do jejum na vida do mestre, Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1, um texto fatídico conhecido por todos nós. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Equibalo, vai, foi empurrado, foi levado à força, ao Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo no deserto, porque Jesus não ousou nem pôr as mãos sobre alguém, sem antes preparar o seu espírito com jejum e oração. Preste atenção, Jesus não ousou chamar nenhum discípulo para segui-lo, sem antes preparar a sua vida com jejum. E ó que ele jejuou e escolheu Tomé, jejuou, escolheu Judas, jejuou, escolheu Pedro. Sabe por quê? Jesus não escolhe discípulos capacitados e hábeis. Jesus escolhe discípulos com corações ensináveis. Pare e pegue os grandes nomes dos grandes pastores brasileiros. Pastores que Deus verdadeiramente derramou um avivamento sobre a vida deles. Pessoas que saíram do nada. Pessoas que às vezes não tinham nem estudo. Porque, irmão, o critério de Deus não é o diploma, não é o seminário teológico. O critério de Deus é um coração ensinável. Jesus não ousou escolher ninguém sem antes conhecer o caráter das pessoas. O caráter que poderia ser moldado. E aqui está, pare e preste bem atenção, aqui está o cerne da questão dessa pregação. A grande questão é o nosso coração, irmão, porque no seu coração ninguém vai trabalhar se você não abrir a porta e a chave está pelo lado de dentro. Um dia chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, é lícito repudiar a mulher, o que Moisés vos disse? Moisés permitiu escrever a carta do divórcio, ele permitiu pela dureza dos vossos corações. O que a Bíblia está ensinando aqui? Que na dureza do coração nem Deus pode trabalhar. Você pode ter o melhor pastor, irmão, você pode ter o melhor líder, mas se o seu coração for duro, nem o Espírito Santo vai trabalhar. E aí, nós seremos como Filipe, que andou com Jesus, viu os céus abertos, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mostra-nos o Pai, Senhor. Filipe, você não me conhece. E olha que ele era o meu xará, é o meu xará. Filipe, você não me conhece. Há quanto tempo você está comigo, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Veja bem, naquele grande dia, muitos dirão: em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome, nós curamos os enfermos. Em teu nome nós falamos novas línguas. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Irmãos, para pensar, isso é muito forte. Sabe por quê? Eu já disse isso aqui, vou falar mais uma vez. Se você é ovelha de Cristo, você tem prazer de estar no seu rebanho. Jesus conta 3 parábolas, que na verdade se resumem em uma só, com características diferentes. Nós estamos querendo apacentar filhos pródigos, e filhos pródigos não são ovelhas. Nessa manhã saia daqui pensando: eu sou uma ovelha de Cristo, ou eu sou um filho pródigo? Por quê? O filho pródigo equivocado, ele acha que o pastor não está me visitando. O filho pródigo equivocado, que pensa que é ovelha: essa igreja não é para mim, vou mudar de igreja.
Eu vou para outra igreja. Vai, infeliz. Vai. Só que você precisa se tornar uma ovelha e deixar de ser filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele diz assim, ó, levantar-me-ei. Estava caído, desejando as bolotas dos porcos, comendo as coisas dos porcos, desejando, na verdade não chegou nem a comer. Eu levantar-me-ei, uma decisão pessoal, irei ter com meu pai. Porque até os jornaleiros do meu pai têm fartura de pão e eu estou aqui vivendo essa vida miserável. Irmão, não troque a bênção por um prato de lentilha. Não troque o pasto pela lama. Meu Deus do céu. Irmãos, nós estávamos no culto aqui na quinta-feira e Deus liberou uma palavra: é tempo de parar de brincar de ser crente. Isso era tão verdade porque eu conversei com alguém, essa pessoa me confidenciou coisas particulares. Porque Jesus ainda fala para a sua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Influenciou até a vida de Jesus, como não pode influenciar a nossa. E aí um dia Jesus está no monte da transfiguração, estou acabando, ele se revela e aparece em Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Estava consigo Pedro, Tiago e João. Quem estava? Pedro e João. Pedrão diz assim: Senhor, façamos aqui 3 tendas para que eles habitem. E quando Pedro achou que eles eram uma divindade, que deveriam ser reverenciados, eles sumiram e Jesus fica no centro, e ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, somente a ele ouvi. E ali a gente entende que só existe um mediador entre Deus e os homens. Mas a grande questão é que eles descem do monte da transfiguração. Quando chegam lá, está aquele furdunço todo. Jesus diz: o que está acontecendo? Vem o pai de uma criança endemoniada e diz: olha, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. E Jesus fica bravo e diz: ó geração incrédula, diga-se comigo, apistos. De novo, apistos. No grego, incrédulo. Incredulidade não tem a ver com dúvida. Geração desleal e sem confiança em Deus. Meu Deus, os caras andavam com Jesus, Jesus diz: até quando, apistos? Terei de suportá-los, até quando estarei convosco? Jesus dizendo: eu quero ir embora logo, porque viver nesse ambiente de incredulidade não dá. Vocês comem comigo, vocês sentam à mesa comigo, vocês viram meus milagres, eu sou aquele que parei o vento, que parei o mar, e vocês disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas vocês são uma geração incrédula, até quando eu terei de suportá-los? Meu Deus do céu, incredulidade pega, irmão. Incredulidade pega. É por isso que a gente precisa andar com pessoas que são melhores que a gente, que nos levarão para o propósito, que parem de reclamar, que parem de murmurar, que parem de falar de coisas terrenas e começam a falar das coisas de Deus. E aí Jesus falou: traz o menino aí. Trouxeram o menino, Jesus expulsou o demônio. Aí os discípulos no particular: vem cá, mestre, qual que é a chave aí? Quem é o coach que vai nos ensinar a destravar esse destino espiritual aí? Jesus falou: há certas castas de demônios que só saem com... Meu Deus, para levantar da cadeira. Para levantar da cadeira e dar um glória, irmão, em nome de Jesus. Não se surpreenda não, se um dia você estiver no trabalho, alguém cair lá, está tendo epilepsia. Será que é epilepsia mesmo ou é demônio? Você terá autoridade para expulsá-lo? Não brinque com Deus. Não brinque de igreja. Que uma hora você pode cair numa saia justa, irmão. Mas para aqueles que têm comunhão com Ele, em meu nome expulsarão o demônio. Sai! E eles vão embora. Um dia eu estou lá, eu era batera, lá no Belmonte. Quando começou a congregação de Belmonte, eu era o batera de lá. Meu pai e minha mãe eram obreiros. Um dia os irmãos estão lá tentando expulsar o demônio da menina, segurando lá. Minha mãe, quem conhece minha mãe aqui? Os irmãos conhecem? Desse tamanhozinho. Outro dia estava aqui no culto, o culto de ação de graças do Davi. Começou o louvor, começou a marchar na igreja, aquele poder, foi um culto maravilhoso. Aí eu liguei para ela, falei: mãe, as irmãs da igreja perguntaram de onde você comprou aquele sapato que você estava usando. Como assim? E a velhinha, não entendendo. Como assim? Eu estou usando o sapato que eu uso a vida. Mãe, as irmãs ficaram estarrecidas.
Qual é o sapato que você estava usando? Não, esse aqui é velho. Falei, mãe, o sapatinho do céu, mãe, o sapatinho de ouro, da glória. Lá, é seu povo. Os marmanjos tentando arrancar a mão do infeliz endemoniado lá. A baixinha falou, dá licença. Sai em nome de Jesus. Caiu endemoniado e levantou liberto para a glória de Deus. Uma vida consagrada. Às vezes, preste bem atenção, às vezes não dá tempo de jejuar, mas isso precisa ser recorrente na sua vida, pelo menos uma vez por semana, pelo menos uma vez no mês, a cada 6 meses, crente, precisa acontecer. Um dia meu tio entrou, meu tio pastor está internado, orem por ele, pastor Febrini, bem complicada a situação dele, e ele entrou numa casa, tinha uma irmã lá, a nossa igreja era do lado da favela, assim ó, e é uma tribulação aquela favela lá, não pela favela, mas pelo lugar, é bar, é tudo que você imaginar ruim acontecer ali. Ai, a irmã está endemoniada lá, chama o pastor. Aí lá vai o pastor Febrini, vai ele e a missionária Aline. Quando eles chegam na porta da casa, o demônio falou, ele não. E a missionária falou, pai, eu estou vindo aqui, o senhor me chamou, não deu nem tempo de se consagrar. Ele falou, às vezes não vai dar tempo mesmo, mas eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei que Deus me conhece também. Quando o pastor pôs o pé dentro da casa, o demônio voou e quebrou a cama. Mas a mulher ficou liberta e foi para a igreja. Há certas castas de demônios que só saem. Às vezes tem pastor, você tem coragem de falar isso, irmão, me perdoa, mas às vezes tem um te perturbando dentro da tua casa. Tem um perturbando o teu casamento, tem um perturbando os teus filhos. Um dia eu entrei na casa de uma... Eu morei muitos anos no mesmo lugar, e a gente tinha muita amizade. Eu entrei na casa de uma irmã, que morava de frente à porta do meu apartamento. Na verdade, ela não havia se convertido. Entrei lá porque eu era amigo dos filhos. Quando eu entrei, a menina falou, ô Felipe, não era pastor na época, eu estou com medo, porque a minha filhinha de 2 anos fica apontando, Kaique, eu estou ficando com medo, porque toda hora essa menina fica apontando, o negócio já está me assustando. Para, filha! Kaique, eu falei, há poder no sangue de Jesus, irmão. A janela do apartamento estava fechada, fez assim ó, e eu era pequeno, saí correndo, chamei minha mãe, a velha que era do círculo de oração, mãe, ela subiu lá, o que aconteceu? Eu expliquei, ela falou, o demônio foi embora pelo nome de Jesus, vou nem orar. Criança, né? Inocente, foi embora. Porque existem batalhas que só são vencidas espiritualmente, com a força espiritual, e o Senhor quer nos vestir e nos revestir nessa manhã no nome de Jesus. Uma vida consagrada nos faz viver pela prioridade certa. Jesus, e eu encerro com isso aqui, Jesus em Samaria falou do Messias para a mulher. Toda aquela cidade veio para ele, ficaram admirados. Quando eles estão saindo dali os discípulos voltam e disseram, Senhor, para um pouquinho para comer, afinal de contas, o Senhor sentou aqui, a gente foi lá mesmo cansado, buscar comida para o Senhor, e Jesus falou assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. As coisas terrenas não podem ser sobrepujadas às coisas espirituais. Os caras, pelo amor de Deus, mas não foi comprar comida, mas vocês estão cegos, vocês dizem que daqui a 4 meses haverá colheita, eu porém lhes digo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos e preparados para a colheita. A bênção que você está tanto buscando já está preparada. A sua cegueira espiritual que não lhe permitiu enxergar. Essa semana eu vivi algo inusitado. Às vezes a gente fica preocupado com as coisas da terra. Eu fui para o encontro de casais em Águas de Lindóia, e alguns irmãos da igreja nos acompanharam. O Fininho estava comigo. Aí está eu e o Fininho, sábado à tarde, fomos dar um mergulho, porque pobre não pode ver uma piscina. Tinha ninguém da sede, só de Itaquá na piscina. Tinha, né? Mas era o povo que não mora na Vila Mariana. Só os pobres, o pobre não pode ir uma piscina, irmão, é uma desgraça. Aí está eu e o Fininho, eu com o smartwatch, e o Fininho com o Apple Watch.
Vamos mergulhar, Fino? E ele nem sabe disso aqui. Vamos mergulhar, Fino? Vamos. E aí o Fino mergulhou. Saímos da água e falou: "Ô, pastor, seu relógio é a prova d'água?" Olhei para ele e falei: "Você está me tirando?" Claro que é a prova d'água. Quando eu toquei no relógio, não funcionou. Eu falei: "Não, Fino, já estava sem bateria." Aí sabe o que ele falou? "Pastor, o meu você aperta o botãozinho." O meu você aperta o botãozinho e tira a água para fora. Falei: "Tá." Cheguei em casa, coloquei no sol, virei o relógio. A desgraça do relógio não funcionou. Era chinês, irmão. Bom, beleza. Aí estou pregando para pastores na quarta-feira agora. E comecei a falar sobre as pressões que nós somos submetidos. Eu falei: igual o relógio à prova d'água. E contei o testemunho. Falei: fui pular na piscina, não deu. E nunca mais. A minha mente, irmãos, a minha mente é muito louca. Eu estou lá e nunca mais vou errar. Quem é antigo conhece, né, irmão? Vigia. Merece até uma salva de palmas, eu cantei. Fiquei a semana inteira tentando comprar um relógio. Falei: não, meu carro está consertando, se eu passar esse cartão vai dar ruim. E não comprei a miséria do relógio. Estou pregando para pastores, falei: Deus vai preparar. O meu pastor presidente tirou o relógio do braço dele e jogou para mim. Falou: é seu. Tira foto, Fininho, tira foto. Rápido, corre. Aplauda mais forte, vai lá, vai lá. Esse aqui, ele não tem preço, ele tem valor. 7 contos, smartphone, irmão. Isso aqui, Walter Brunelli, irmão. Um homem que desbravou nas Assembleias de Deus no Brasil. Ganhei. Sabe o que a palavra está ensinando? Eu, porém, vos digo: levantem os olhos e vejam, tudo já está pronto. Deus, quando Ele criou o homem no 6º dia, antes de descansar no 7º, tudo já estava preparado. Deus jamais vai te dar uma missão sem que antes Ele tenha preparado a provisão. Essa aqui é pentecostal. Deus jamais vai te dar uma missão sem que antes Ele tenha preparado a provisão. Vai para o Instagram, essa me marca em nome de Jesus. Está tudo preparado, irmão. Então não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, com ações de graças e súplicas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará e os vossos corações em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Louvor. Fique de pé. Aplauda mais forte aquele que vive e reina para todos sempre. Enquanto você aplaude, diga a Ele que Ele é santo, 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 santo.